chegamos à última unidade da disciplina, metodologia, que tem por nome tipos de trabalhos acadêmicos. Primeiramente, a gente tem que definir o que se trata de trabalho científico ou trabalho acadêmico, né? Por um momento, eles são a mesma coisa. Os trabalhos científicos, eles são aqueles produzidos no contexto acadêmico, né? Então, ele possui finalidade de propagar o conhecimento científico, contribuindo para a ciência, para o mercado de trabalho, para a divulgação dos resultados. Isso é muito importante. Então, como é que a gente sabe que uma informação ela tem valor de verdade no que diz respeito à sua aplicabilidade? A partir da divulgação dos resultados de uma determinada comunidade científica. Então, por exemplo, quando a gente tem um artigo científico que é publicado por determinada área, esse artigo ele é aceito, de repente, por uma revista ou numa comunidade específica qualquer, e ele é disseminado para a sociedade, né? Então, é essa a finalidade do trabalho científico. Aqui a gente tem alguns exemplos. Professora, são só esses? Não, né? Coloquei alguns que são aqueles que vocês vão ter mais contato, dependendo da finalidade, dependendo da exigência do professor, professora, dependendo do que eles ou elas vão querer, né? Então, quais são esses trabalhos? Geralmente se pede uma resenha, ou se pede um resumo, se pede um fichamento, um artigo científico, né? Um projeto de pesquisa, um pôster, um memorial, um relatório, um TCC, que é um trabalho de conclusão de curso, uma monografia, uma dissertação e uma tese, né? Aí eu quero dar uma atenção especial para o TCC, porque às vezes é comum a gente ouvir, como é que vai ser teu trabalho de conclusão de curso? É TCC ou monografia? Então, isso é uma informação equivocada. Toda monografia é um trabalho de conclusão de curso, mas nem todo trabalho de conclusão de curso é uma monografia, depende muito do curso, né? Dependendo do PCC do curso, que é o projeto pedagógico do curso, dependendo da exigência do programa ou do curso, esse TCC ele pode vir em forma de monografia, ou de repente ele pode vir em forma de artigo, né? Então, TCC, a monografia, ela é um TCC, mas não necessariamente todo TCC se resume à monografia, tá bom? Então, avançando um pouco mais. Vamos ver a resenha. O que é a resenha? A resenha ela é até um tipo de resumo, mas é aquele tipo de resumo crítico, analítico, que você pode colocar à exposição do seu ponto de vista. Mas uma exposição do ponto de vista, pessoal, com muito cuidado, confrontando os dados com outros dados, confrontando o argumento e o ponto de vista com outros argumentos e pontos de vista similares e com as mesmas características, e, obviamente, utilizando do conhecimento científico com aquela área de conhecimento para poder construir, fazer essa construção textual. Então, a finalidade da resenha ela é apresentar e interpretar os pontos mais relevantes de uma obra. Pode ser um artigo, pode ser um livro, pode ser um filme, ou qualquer outro instrumento, mas dentro daquilo que eu acabei de explicar para vocês. Então, é possível fazer uma análise crítica a respeito de um documento e relacionar com outras fontes similares. Então, vocês não vão tirar, por exemplo, pode até tirar da cabeça de vocês, mas dentro de uma interpretação coerente, prudente, com base no que está sendo informado aqui, né? Por isso é que é necessário examinar a obra de forma aprofundada, né, e compreendê-la também de forma aprofundada com os confrontos que eu acabei, com os critérios que eu acabei de descrever para vocês. E aí, o que é um resumo? Um resumo mais simples. Lembrando que vocês vão, assim, isso aqui, gente, que eu estou explicando, não é, mas eu olhei no material da professora Jaqueline, está dizendo uma coisa e aqui eu encontrei dizendo outra. Meu material está errado? O material que vocês encontraram estão errado? Não está. Tá bom? O que eu estou colocando aqui são formas que, na minha cabeça, para o curso de vocês, sobretudo porque é uma disciplina que está no começo, pode servir, entenderam? Mas, assim, no caso da resenha, ela é um tipo de resumo. Aqui eu já estou colocando o resumo como um outro tipo diferente de resenha. Mas isso aqui, gente, não é consensual. Eu só estou colocando dentro de uma forma mais simples, tá? Então, aqui, o que é o resumo?
O resumo você expõe os principais tópicos discutidos no seu trabalho de forma mais breve, né? Através dele você tem uma visão geral com relação a um assunto abordado na pesquisa. Então, o resumo aqui nesse caso, pode até ser um resumo informativo, ele não precisa ter um aprofundamento como tem a resenha, né? Você só vai apresentar de forma descritiva, não necessariamente analítica, crítica, como é o caso da resenha, tá bom? Mas se vocês tiverem uma dúvida aqui no que eu estou explicando, vocês podem me procurar que eu volto a explicar para vocês, tá certo? O fichamento, né? Aí a gente tem 3 tipos de fichamento aqui. O fichamento é uma técnica simples, né? Antes a gente fazia o fichamento de forma... tem umas fichinhas que a gente compra até nas livrarias. Hoje, com os mecanismos eletrônicos, a gente pode fazer isso de forma eletrônica, mas se você tiver a habilidade, né, de produção textual, de escrever, melhor ainda. Eu acho que ainda também é uma boa para a gente exercitar as atividades cerebrais e de produção textual. Então, o fichamento é uma técnica simples que você pode organizar em fichas as informações mais interessantes de um artigo, de um livro, assim como o resumo. Mas no caso do fichamento, ele tem 3 formas, né? É o fichamento bibliográfico, que apresenta os conceitos do material estudado, né? E aí lá você pode colocar os seus comentários por parte, né? Você bota os conceitos. Então, por exemplo, você vai falar de um artigo que trate sobre técnicas e métodos de ensino de matemática a partir de um conteúdo X no ensino médio. Então, quais são as categorias, né? Os campos conceituais que a gente pode trabalhar, que foram trabalhados nesse artigo? Foram trabalhados ensinos de matemática, foi trabalhado algoritmos, por exemplo, né? Foi trabalhado conjunto. Então, o que é isso? Para cada tipo de campo conceitual como esse, você vai apontar o conceito e lá você pode colocar a sua observação, o que você entendeu, de maneira muito resumida, né? A gente aprende isso aqui, gente, na prática, tá? Eu estou falando aqui, explicando, mas sempre aparece uma dúvida, é natural que aconteça isso. O que é um fichamento de conteúdo? Ele reúne os pontos mais relevantes do texto, aí não precisa você, digamos assim, fazer uma interpretação para cada campo conceitual, né? E o fichamento de citação é que você vai citar literalmente o que está lá como destaque do texto na íntegra, né? Vai pegar uma passagem e vai colocar lá na ficha, né, do fichamento, nas fichas que vocês estão realizando o fichamento. O artigo, que para mim é o tipo de trabalho acadêmico mais comum e mais importante, né? Então, o artigo científico, ele busca apresentar ou uma ideia inédita ou uma nova abordagem que já foi discutido pela comunidade acadêmica. Então, o artigo, se ele é uma ideia inédita, a gente chama de um artigo original, né? Porque ele vai informar, dar informações primárias, né? Que ainda não foram publicadas em outros lugares. Geralmente a gente faz isso quando a gente faz um artigo enquanto trabalho de conclusão de curso. Geralmente eu gosto de pedir para o aluno um trabalho original, com base em outros trabalhos, mas na pesquisa dele de campo, né? Como uma pesquisa de campo. Geralmente uma pesquisa de campo, ela se converte num artigo científico original, né? Outras pessoas já fizeram, mas você vai fazer com base na sua pesquisa naquele espaço, por exemplo, no espaço escolar, já que o curso de vocês é um curso de licenciatura. E um artigo de revisão que você vai fazer, como o próprio nome está dizendo, é uma revisão de literatura de outros trabalhos que já foram publicados, ou de um trabalho já publicado, né? É bom porque lá você dá oportunidade para o leitor ver de maneira resumida, mas de forma muito responsável, por alguém que tem apropriação naquele conteúdo, das informações daquele artigo. Isso aconteceu muito, por exemplo, na pandemia, quando na pandemia saía muito artigo por exemplo, dos experimentos das vacinas, né? Então foi um momento muito difícil que nós passamos.
sobretudo a comunidade acadêmica no campo da medicina, da farmácia e da biologia, que fazia os confrontos de dados e a eficácia, né, das substâncias químicas, das substâncias de uma maneira geral, com condições no corpo humano, né? Vamos supor assim. E deu muito trabalho, porque, por exemplo, fazer a decodificação genética de um vírus, considerando que esse vírus ele estava sofrendo mutação, não foi fácil para que as comunidades acadêmicas pudessem dar respaldo do seu trabalho junto às suas comunidades e o que é mais delicado, junto à sociedade. Não foi fácil, como não é fácil, viu, gente? E aí temos aqui um outro tipo de trabalho, não menos importante do que o artigo, que é o projeto de pesquisa que vocês vão ter contato logo no finalzinho, quando vocês tiverem TCC. Quando tiverem TCC, vocês vão voltar a ter parte dessa disciplina. A professora, ela vai chamar o orientador, a orientadora de vocês vai chamar, né? E para poder falar um pouco do projeto de pesquisa, que é também um tipo de trabalho acadêmico. Falando do projeto de pesquisa, ele pode ser um projeto de pesquisa coleta de dados do ponto de vista teórico, ou você pode fazer um projeto de pesquisa de intervenção, que é o caso que as colegas me procuraram e que no momento elas estão em fase de elaboração para poder executar. E o relatório, que também já tem algumas faculdades que pedem relatório, dependendo do curso, como forma de trabalho de conclusão de curso, né? Então, o que é o relatório? O relatório ele visa mostrar os resultados de uma atividade realizada, seja num estágio, numa experiência prática de laboratório de sala de aula. E aí, gente, os itens desses trabalhos, sobretudo do projeto, do artigo, do relatório, depende muito do orientador, orientadora, viu? Eu não vou colocar aqui porque eu acho de uma responsabilidade muito grande para mim. Por quê? Porque depende da finalidade do trabalho. Isso acaba mudando dependendo do curso. Isso não é uma camisa de força, porém eu estou mostrando que tipos de trabalhos principais que serão mais comuns, que serão pedidos para vocês, tá bom? E o TCC, né, que é o trabalho de conclusão de curso, ele serve como condições para a graduação, entre outras, né, no caso de vocês vão precisar apresentar um trabalho de conclusão de curso que é em forma de monografia, né, eu acredito que seja isso, e é um trabalho obrigatório, né, uma condição para vocês graduarem, tirarem o grau de professores ou professoras de matemática, ou seja, licenciados em matemática. E aí, assim, a gente vai falar aqui um pouco de dicas para um bom trabalho, para elaborar o seu trabalho científico, que no caso é um bom planejamento, um assunto que vocês possam escolher, que vocês gostem, ninguém vai escolher um assunto que não gosta, né? A familiarização ela é fundamental, usar fontes de pesquisas confiáveis, e aí a gente tem as plataformas nós temos as plataformas dos IFES, né? Dos institutos federais de uma maneira geral, tem revistas maravilhosas que vocês podem inclusive buscar conhecimentos nessas plataformas. As plataformas das UFES, que é das universidades federais também, tem plataformas de banco de teses e de dissertações, né? Atentem para a norma da ABNT, inclusive essa unidade está lá, tem material falando da ABNT, das edições de 2023 e 2024, eu dou sugestões e dou um material para vocês, e as regras da escrita acadêmica, né? Escrita científica, né? Isso é muito importante, só com a prática que vocês vão assimilando isso. A referência da minha aula, ela está presente aí nesse link, vocês podem ter acesso, tá bom? Considerando também, gente, qualquer dúvida, estou aqui para tirar dúvida de vocês, vocês podem procurar nos principais canais de comunicação, seja no AVA, seja no WhatsApp, seja nos grupos que vocês participam aí, embora eu não participe de grupo, mas vocês podem me chamar que eu estou aqui para poder ajudar vocês, tá bom? Um forte abraço e não desistam.